Hoje vamos começar com uma palavra muito usada em português, é a palavra falta e tem vários significados diferentes. Eu vou explicar depois. Também vamos praticar o verbo to spend, a expressão on the one hand and on the other hand, é um pouco diferente em português, e também vamos trabalhar com as palavras para car part or theater play. É a mesma palavra em português. Então, a primeira palavra de hoje é a palavra falta. E esta palavra é um pouco difícil de explicar se quisermos traduzir diretamente de português para inglês. Então, vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos dizer falta de, e isto significa lack of. Então, para dizer there is lack of water in the Algarve, dizemos há falta de água no Algarve. E acho que esta frase é simples para vocês e provavelmente sabem dizer, mas também podemos usar a palavra falta noutras situações. E eu vou dar aqui mais alguns exemplos. O próximo exemplo que eu tenho é falta comprar pão. E neste caso, por exemplo, estamos no supermercado, precisamos de comprar várias coisas diferentes e lembramo-nos de, ok, falta comprar pão. So this is missing and we must buy bread, for example. So falta is also if something is missing. Por exemplo, falta pagar a conta, temos que pagar a conta, temos que fazer isto. So this is still missing, ok? Podem usar nestes casos. Também podemos usar num sentido diferente. Por exemplo, faltam 3 dias para o concerto. Neste caso, significa the concert is 3 days away. So we are missing 3 days to get to the concert date. Também podemos usar aqui. E, por último, podemos dizer I missed the lesson, por exemplo, com este verbo também, o verbo faltar. Eu faltei à aula. Então, está tudo relacionado com missing or lacking of something, e acho que o mais simples para vocês é escreverem estes exemplos e tentarem fazer outros parecidos. Por exemplo, falta uma semana para a viagem ou para as férias, falta comprar vinho, eu faltei à reunião. Podemos mudar algumas palavras e criar frases diferentes. Esta é um pouco difícil, eu sei, porque não é diretamente traduzida de português para inglês. O próximo verbo que eu tenho aqui para vocês hoje é o verbo to spend. E to spend, em português, usamos principalmente gastar. Gastar. E usamos este verbo, por exemplo, para recursos, resources, gastar dinheiro, gastar água, electricity, podemos dizer eletricidade, mas normalmente dizemos luz, é mais rápido e mais fácil. Podemos dizer gastar gasolina também, ou gasóleo. Então, gastar usamos para recursos e
Para tempo, usamos passar. Passar tempo, to spend time. Porque quando gastamos, é uma coisa talvez mais negativa e passar tempo, to spend time, pode ser uma coisa positiva. Então é um verbo diferente. Então tenho aqui algumas frases para vocês. Como é que podem dizer she spends lots of water? She spends lots of water. Ela gasta muita água. Ela gasta muita água. She spends lots of electricity. Ela gasta muita luz. Esta é mais fácil. Depois, I can't spend so much money. I can't spend so much money. Não posso gastar tanto dinheiro. Não posso gastar tanto dinheiro. E aqui usamos tanto, tanto é so many or so much. É a palavra que usamos. Depois, última frase para gastar. His car spends lots of petrol. His car spends lots of petrol. O carro dele gasta muita gasolina. O carro dele gasta muita gasolina. Se é um carro a diesel, podemos dizer diesel ou gasóleo. É a outra palavra. E mais uma frase. I like to spend time at home. I like to spend time at home. Dizemos eu gosto de passar tempo em casa. Então, neste caso, não dizemos gastar, estamos a passar tempo. É completamente diferente dos exemplos anteriores. Próxima palavra, neste caso, é uma expressão. É a expressão on the one hand and on the other hand. Sabem dizer em português?